saiu o final sinistro da quarta temporada de The Boys, com revelações gigantescas, cenas incríveis, mas com várias perguntas e a preparação para a última temporada. Esses poderes incríveis do Butcher, de Venom aí, agora ele pode lutar com qualquer super, ele é forte assim mesmo. E o Capitão Pátria, ele dominou tudo mesmo, o quanto de poder ele tem agora sobre os Estados Unidos, de governo. E essa fase 2 do plano da Sister Sage que ela cita ali, porque agora ela volta, né, a guiar o Capitão Pátria. O que significa isso? Vamos explicar tudo e analisar em detalhes esse episódio nesse vídeo. Tem muita coisa que você quer saber, cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô, assim, ó, extremamente bem. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, porque, meu querido, vamos falar do fim da quarta temporada de The Boys, que foi assustador, tipo, como eu tinha dito na análise sem spoilers, inverte total que foi a terceira temporada, que teve vários episódios incríveis, no final um episódio mediano. Agora essa, vários episódios medianos e um episódio final incrível. Essa é pelo menos minha opinião, mas vamos explicar tudo, muita coisa pra falar, já deixa esse like, ajuda muito na divulgação e se inscreva no canal pra você não perder nada, porque vai ter vídeo de detalhes sobre esse episódio que você pode ter perdido e na próxima semana já tem novidades sobre a última temporada. E é o seguinte, o que foi isso, meu jovem, né? A gente passou a temporada inteira na expectativa de ver esse foco do tumor do Butcher e tudo mais e, pelo menos pra mim, satisfez, sabe? Algo extremamente satisfatório de assistir, literalmente, assim, já adianto, a melhor cena da temporada, uma das melhores cenas de The Boys até aqui, e The Boys tendo coragem de matar uma personagem importante que é a Victoria Newman. Mas assim, literalmente um episódio final de temporada que muda tudo. Talvez é o final de temporada dessa série que mais muda coisas de forma permanente, seja a situação dos The Boys, a maioria capturados, outros sozinhos correndo por fora, a gente vai falar sobre isso, seja a ditadura sendo implantada nos Estados Unidos basicamente, com o Capitão Pátria agora com poder de tudo, inclusive o novo presidente ajoelhando pra ele. Tipo, no vídeo de análise sem spoilers, eu falei que aqui tinha uma referência aos quadrinhos, só que um pouco diferente também, né? Tipo, a referência é que o Capitão Pátria toma o poder, só que aqui é de uma forma muito mais imprevisível, porque nos quadrinhos ele toma o poder à força, que era algo que o pessoal esperava ver, ele tomando a Casa Branca e tudo mais, na raça contra os militares. Já aqui na série, a gente tem essa diferença do poder chegando até ele, com a ajuda da Sister Sage e outras coisas, inclusive os militares se ajoelhando pra ele. Já é um pouco da gravidade da situação, que coloca a expectativa pra última temporada, pelo menos pra mim, lá em cima. Ah, a temporada não foi perfeita, João Vitor Quarta. Óbvio que não, teve um monte de coisa, bem lenta e tal, anda mais só no último episódio, mas a gente tá aqui pra falar desse 8 mesmo, então vamos começar cronologicamente. Vamos falar do início, porque o início já tem um foco sobre a situação do Trem-Bala, que já era um pouco previsível mesmo dele não voltar nesse último episódio, né? O outro episódio trouxe meio que um fim de arco por hora nessa série, ou seja, o Trem-Bala agora só vai aparecer na última temporada de alguma forma, ou quem sabe eles encerram um personagem assim, foi viver a vida dele e acabou. Mas aqui tem bem esse foco, né, do Trem-Bala sendo traíra pra Vought, a Vought cancelando o filme dele, inventando desculpas pra isso, mas uma grande temática pra esse episódio sendo a temática da temporada, que é a mais política de todas de The Boys até agora, né, a corrida presidencial, o foco na contagem de votos, com essa estratégia de tentar derrubar o Robert Singer, que foi a missão estabelecida no episódio 4. E assim, enquanto parte do grupo lá tá lá correndo pra poder conseguir o vírus pra usar na Victoria Newman e tal, francês mesmo, a gente tem o Hughie sendo abusado mais uma vez, e nesse episódio tendo a revelação de que ele sofreu uma série de abusos, né, porque o Super lá, Metamorfo, ainda tá assumindo a N e ele não identificou ainda, tipo, as cenas do pedido de casamento, ele se abrindo, emocionando e tal, dá dó, porque de fato não é, o que mostra que o Hughie é uma das pessoas mais prejudicadas sentimentalmente nessa série, sempre foi desde a primeira temporada, né, mas o próprio início do episódio já dando indícios do Metamorfo falhando ali nessa camuflagem, com o anel saindo e tal, e tipo, trazendo já aquela ideia de que o Hughie ia descobrir de alguma forma, e é o que acontece. Assim, esse episódio, ele faz as coisas acontecerem de uma forma tão maior do que o resto da temporada, que até a N acontece nesse episódio, até a N evolui de alguma forma que tava tão inútil assim. Isso que é interessante, a gente vai voltar a falar sobre ela, mas vamos falar agora sobre o Butch. A gente tem esse foco do resultado dele ter caído no bar lá, né, que o tumor tá forçando ele fazer o que ele quer, e tipo, forçando ele a ouvir, né, então aqui ele é forçado a ouvir o Kessler. Só que assim, do mesmo jeito que os episódios anteriores construíram o Kessler e o tumor do Butcher como um vilão, um antagonista pra ele, esse episódio inverte toda a situação, trazendo o tumor como algo bom pra ele, porque no final a sensação que a gente passa é, nó, o Butcher agora virou brabo, rapaz, o Butcher agora vai seguir o lado certo. Até pela questão do Ryan que acontece aqui, o tumor, o Kessler se prova certo. A gente vai falar disso. Tipo, a gente tem um retorno aqui da Grace Mallory, que foi pouquíssimo explorada nessa temporada, eu acho que ela, se não foi a que ela menos apareceu, foi uma das que ela menos apareceu, e tem esse desfecho pra ela interessante nesse episódio. A gente vai falar também sobre ele, mas voltando no ponto sobre o filho, sobre o Ryan, aqui a gente
gente volta com aquela temática de disputa de paternidade que a temporada começou, com quem o Ryan vai ficar, qual lado que o Ryan vai aceitar, e o Ryan continua se provando uma pessoa completamente inconsistente. Ele literalmente não sabe o que ele quer fazer, e esse episódio provou ele bem mal e bem mais com um risco maior. Tipo, aqui no início, né, a gente já vê a revolta do Capitão Pátria, de tá perdendo espaço pro Butcher, mesmo estando do lado do filho. E quando a gente volta no Butcher, ele meio que tá entregue pra essa situação, sabe? É meio que um clima de despedida, é meio que um clima tipo, eu vou morrer mesmo, tô só aceitando. Tem aquela ligação pro Hughie, que é uma pegada até que emocionante. Só que o interessante aqui, já pegando o final, né, é a forma como vira. O Butcher sai de eu vou morrer, eu tô aceitando tudo isso, pro Butcher, o possível salvador de tudo. Depois, o brabo, o badass de sempre. Só que assim, como já tava previsto, eu vinha falando pelos vídeos de detalhes dos outros episódios, a inconsistência entre o Capitão Pátria e a Victoria Newman ia só aumentar. Ela tava aceitando trabalhar com ele, seguindo esse projeto, só por questões de poder, porque ela nunca foi alinhada com os princípios do lado do Capitão Pátria. Em todos os episódios ela deu indícios pra isso. Uma hora ela ia romper. E esse ato, já de início de episódio, é um marco pra ela querer romper. Só que é meio que tarde demais, né? Tipo, na cena, eu meio que tentei me colocar na pele dela, né? Tipo, a mulher passou a vida inteira querendo esconder essa questão de ser super em todo esse projeto pro o Capitão Pátria, o narcisista, egocentrista, brabo lá, simplesmente entregar de graça. E ainda ameaçar ela junto com a filha dela. E é isso que move ela a querer romper. Só que assim, isso ao mesmo tempo é uma fraqueza do Capitão Pátria. Ele ser inconsequente, querer tudo pela força e tudo mais, é algo que pode prejudicar ele. A prova disso é quando ele vai detalhar mais os projetos pra Victoria Newman e ela questiona, tá, mas você pensou que você vai ter que prender metade do pessoal da Vault? E ele dá uma travada e pensa, é mesmo, né? Tipo, não tinha pensado nisso, mas a gente vai fazer, ou seja, ele vai ter que improvisar. Tipo, o Capitão Pátria não chegou no poder, na liderança, no seu grande reinado agora com esse final, por conta dele, por conta de pessoas trabalhando por ele nos bastidores, principalmente a Sister Sage, que tá fazendo isso. Ele por ele sozinho, com essas características dele, essas atitudes inconsequentes, sem estratégia, ele não chegava. Ele ia ter que chegar igual nos quadrinhos, que é na força. Então, tipo, essa vulnerabilidade do personagem, por mais que agora ele tá todo poderoso, ainda prevalece. E assim, logo temos o foco na chegada do Ryan pra visitar o Butcher. E assim, se o Kessler já tava tentando se provar certo pro Butcher não confiar nesse menino, não confiar, a simples chegada do Ryan ali pra poder ver o Butcher já mostra a inconsistência dele. Já mostra como o menino não é decidido do que ele quer e o quanto ele pode ser perigoso. E todo esse foco deles juntos e tudo mais, provavelmente foi o último foco de Ryan e Butcher juntos nessa série. Tipo, era o ponto que precisava pra provar pro Butcher que ele vai ter que lutar até mesmo contra o menino que ele tentou proteger. Uma outra coisa interessante é que muita gente esquece no final, mas que na outra temporada, então, a gente vai continuar vendo o Jeffrey Dean Morgan, tá? O Kessler vai continuar aparecendo pra poder perturbar o Butcher ali, orientando ele, só que agora eles trabalhando mais juntos. Isso é uma questão já a se lembrar. Mas aí, agora a gente tem que ir pra aquela reunião marcante do Capitão Pátria com o Seth, que é muito simbólico essa visão, que agora são os 4, né? Tipo, era um grupo tão grande, mas que por causa do próprio Capitão Pátria se reduz a quase nada isso aqui. Inclusive, ele maltratando a Firecracker, que sempre se dá muito por ele. Aqui já tem também uma grande referência aos quadrinhos, né? Com o Capitão Pátria revelando o seu projeto de poder, que envolve chamar todos os supers da Vault pra trabalhar ao lado dele, que é o que acontece no final. Só que ele captando aquele questionamento da Victoria Newman. Você sabe que você vai ter que tirar todas as pessoas que sabem informações comprometedoras, então, tipo, vai ter que começar a caçar funcionários da Vault e começa essa caçada cruel ali, que a história vai se conectando e amarrando pra preparar pros pontos da última temporada. Tipo, essa caçada pelas pessoas da Vault, tem uma primeira pessoa na lista ali que sabe muita coisa sobre o Capitão Pátria. Essa pessoa é quem? A Ashley. E isso move ela a tomar uma atitude desesperada, que é tomar o composto V. Isso aqui é um preparativo importante pra última temporada, porque na última temporada ela deve vir como super. Ela pode vir como alguém que pode acabar trabalhando pro Butcher. Qual que será que vai ser o poder da Ashley? Isso aqui é uma mudança até que corajosa do roteiro, mas as outras são bem mais. Tipo, voltando pro foco do Hughie e dos The Boys ali, pra quem não entendeu aqui, eles acabam de frustrar a estratégia de matar o Robert Singer, porque já conseguem adiantar a informação e escondem ele no bunker ali embaixo. Só que o problema é que a Sister Sage tinha conseguido, por meio do outro episódio, infiltrar a Metamorfo lá, então o Singer corre um risco aqui. É legal como o Hughie já consegue sacar que não é a Anne, que mostra muito o quanto ele conhece e ama a personagem, né? No próprio episódio a gente tem essas explicações que lá no apartamento ele já percebeu a inconsistência dela achar a chave muito rápido e por aí vai. Mas é aí, na metade do episódio, que a ação começa a vir e é um dos episódios com as melhores cenas de ação, né? A Metamorfo reagindo, se revelando, não ser a Anne original mesmo, a treta acontecendo, provando ela bem forte, inclusive. Mas isso cooperando pra temporada finalmente dar um espaço pra Anne. A Anne evoluir e fazer algo de valor aqui, né?
né? Tendo a luta dela contra a versão falsa dela. Eu achei bem legal a luta, não tá nem perto da melhor luta do episódio, mas é bom finalmente a Anne estar de volta em ação, ainda mais a forma como eles retratam ela na cena final dela desse episódio. Tipo, esse é um marco pra Anne sair dessa crise de identidade e os poderes dela voltarem. Ela decidiu o que ela realmente quer, o que ela realmente quer fazer, que como eu já tinha dito antes, isso é uma referência ao Homem-Aranha do Tobey Maguire, né? Que quando ele tem sua crise de identidade, os poderes param, tem inconsistências. Era esse o motivo que a Anne tava sem poderes. Tipo, eu não tô falando que do nada ela virou a melhor personagem, porque não chega nem perto disso. Tipo, aquela DR dela com o Ryu, e mesmo depois da luta, mesmo depois de tudo, é um pouco enjoada. Mas aqui revela uns pontos, né, de que o Ryu acabou sendo abusado pela Metamorfo 20 vezes. E eu acho que é aqui que começa a quantidade de eventos que bombardeiam tudo e que a gente tem que ir explicando. Então presta atenção. Assim, a questão da Torre do Sete é o óbvio, que todo mundo viu, né? A caçada por todas as pessoas que têm informações comprometedoras sobre eles começa a acontecer. Então várias mortes cruéis que aumentam o nível de vilanismo do Capitão Pátria bem mais. Inclusive o próprio Profundo, que agora é um capacho 100%. Lá nos The Boys a gente tem o Huey, né? Que recebeu a ligação da Victoria Newman querendo acreditar nela. E esse discurso dele meio que se conecta com Kimiko e Francês e reata o relacionamento deles. Tipo, volta o que era antes, o que inutiliza um pouco o arco que o Francês teve nessa temporada, né? É mais para fortalecer o relacionamento deles. Mas tem a Kimiko falando pela primeira vez, o que mostra uma mudança na personagem. É mais uma alteração permanente. Só que aí, falando em alteração permanente, a gente tem que falar dessa aqui que é bem definitiva pra história, né? A morte de Grace Mallory. A morte dela é causada pela falta de cautela dela ao barrar o Ryan, né? A mulher que trabalhou vários anos na CIA, nesse contato com supers, ajudou a criar o Ryan e tudo mais, sabendo dos poderes que ele tem, simplesmente achando que vai barrar o menino com o corpo. Assim, isso tem muito a ver com questões sentimentais. Ela faz isso não por burrice, mas por questões de tipo, ele vai entender, eu ajudei a cuidar dele, ele vai pensar nisso, mas ele empurrar ela quebrar o pescoço e morrer é a prova que o Butcher precisava pra poder deixar o tumor assumir o controle, deixar o Kessler assumir o controle. Isso aqui, inclusive, motiva o Butcher a ficar bem mais alinhado com o que é o Butcher nos quadrinhos mesmo, de querer usar o vírus sem dó, não importa as consequências que possam causar. Agora, a forma como ele termina nessa temporada é bem isso. Parece que ele desencantou de querer defender o menino, agora se lasca, se precisar matar, vai matar todo mundo. E eu prefiro mais assim do que ele sendo cauteloso pra última temporada, ainda mais que isso leva a gente àquela cena que pra mim é uma das melhores dessa série até hoje, dele chegando e aquela surpresa dele arregaçando com a Victoria Newman. Isso aqui é sensacional. Literalmente nada é melhor nessa temporada do que essa cena aqui, que mostra o poder e a capacidade que o Butcher tem agora. Isso mostra um monte de coisa, coragem deles de matar personagem, mostra como o Butcher agora tá muito forte e o nível de força dele. A gente vai ver qual que é o limite na próxima temporada, porque aqui simplesmente não teve limite. Dá pra até ter uma ideia de que agora tem como ele lutar contra o Capitão Pátria de uma forma muito sinistra. Esse aqui é o ponto que eu mais me empolgo pra temporada, é ver como ele vai fazer isso, e o episódio ainda dá mais um artifício pro Butcher. Assim, claramente, uma questão que eu não posso deixar de falar é que ele tá sendo controlado. Você pode até falar que ele tá cego, ele nem sabe o que tá fazendo, é só o tumor que tá controlando, mas a cena do Ryan deu a entender que o Butcher deixou assumir, tipo, não, faz isso, porque não tem opção mais não. E assim, claro, a gente tem que ir pro retorno triunfal da Sister Sage, chegando ali no Capitão Pátria, reconquistando ele, que isso aqui quebra, né, toda aquela galera que falava, vocês ficam criando teoria de que a Sister Sage tem um plano e tudo mais, no final das contas não vai ser nada, essa personagem vai ser inútil. Rapaz, a mulher se provou sinistra. O que ela fez, o que o Capitão Pátria consegue conquistar aqui é por conta dela, não é por conta dele, como eu disse antes. Ele não tem toda essa capacidade estratégica. Eu tinha dito antes e tinha gente negando, né, tava claro que o Metamorfo tava lá infiltrado como uma estratégia da própria Sister Sage pra poder matar o Robert Singer, caso as outras coisas não dessem certo. E ela conseguiu inverter o negócio de uma forma que a Newman pulou fora, acabou morrendo, e ela conseguiu jogar a culpa da morte da Newman no Robert Singer. Robert Singer não morreu, mas agora ele sai como assassino e vai preso. Com isso, não tem presidente nem vice pra poder assumir o cargo, assume o cara lá que era o chefe militar do Pentágono, que já tava alinhado com o Capitão Pátria de qualquer forma, então dá todos os poderes militares pro Capitão Pátria. Fora que ele não tem o controle só dos militares, ele tem o controle de todos os supers vinculados à Vault, que a maioria estão alinhados a ele, né? Como, por exemplo, o Sam e a Kate, que são lá de GMV, que tem uma outra participação importante aqui, né? Não esperava muito mais do que isso, não. Eles pelo menos colocam os dois ali pra prender o Francês e a Kimiko, mostrando a força deles. Isso aqui claramente
certamente vai ter uma conexãozinha com a segunda temporada de Gen V. Assim, todos os The Boys agora sendo capturados. Francês, Kimiko, MM, Huey e escapando somente a Luz Estrela, Starlight, a Annie. Ela conseguindo ter isso e os poderes dela voltando com tudo. Significa que ela vai voltar com aquele poder completo, às vezes mais forte pra última temporada. E o Butcher, que agora corre por fora com o vírus, né? Eu tinha falado que eles deram um artifício pra ele, não só desse poder sinistro do Venom, mais forte ali do grupo dos The Boys, como também ele é o cara que detém ainda uma seringa ali do vírus, que não foi usada. Ou seja, esse cara aqui acaba sendo a grande esperança pra tentar resolver alguma coisa no meio de tudo estar sendo ferrado. E tipo, como isso é definitivo? É a ditadura do Capitão Pátria sendo instalada, o grande poder centralizado nele que ele queria, agora ele tem. E outra coisa, isso conecta com o que é o plano, a fase 2 da Sister Sage, que ela fala ali pro Capitão Pátria. Claramente é o que foi referenciado anteriormente. É aquela ideia de campos de concentração. É aquela ideia dos locais onde eles vão prender as pessoas que não apoiam o Capitão Pátria. É uma vibe assim, fechada, sinistra agora. No país inteiro, e como se isso não bastasse, a gente ainda tem o pós-créditos que revela um outro artifício que ele pode pegar pra ele, que é a cena dele encontrando o Soldier Boy, né, que ficou guardado todo esse tempo. No final da terceira temporada ele foi guardado pela Grace Mallory. Muita gente já tava até perdendo as esperanças que ele apareceria nessa temporada, mas ele aparece de uma forma rápida, só que pra dar um gancho do seu retorno na última temporada. E fica aquela dúvida, será que quando ele acordar, ele vai simplesmente aceitar trabalhar com o Capitão Pátria mesmo, que é o seu filho, né? Ou ele vai perceber que todo esse poderio e tudo mais não tá certo e vai trabalhar ao lado do Butcher? Como é que vai ser essa importância na história? Porque o Soldier Boy também é algo diferente do que tem nos quadrinhos, então é algo de se pensar como é que ele vai encaixar aqui. No geral, o interessante disso aqui é que mesmo sendo uma temporada que tem muita gente falando que é a pior de The Boys, ou muitos reclamando de uns episódios de história mais lento, você pode ter críticas e tal ainda pra esse episódio, mas você não pode negar que termina com o episódio ideal pra empolgar pra última temporada. Dá vontade, dura que a gente vai ter que esperar um tempo ainda, mas em breve, na próxima semana, já vai ter Comic Con San Diego, eles já vão trazer informações sobre a quinta temporada, sobre quando vai gravar, a gente vai atualizar tudo aqui. Eu tava um pouquinho na dúvida, mas agora não tenho muita dúvida. Esse aqui é o melhor episódio dessa temporada pra mim, de longe, um final sensacional. Coloque nos comentários o que você achou e não perca o vídeo de detalhes, que tem muita coisa ainda de coisas secretinhas, escondidinhas, easter eggs, referências, que você pode ter perdido, que em breve eu vou trazer num vídeo. Então se inscreva aí no canal, ativa o sininho e tudo mais pra você não perder quando sair os vídeos. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. E no mais é isso aí, um abraço, fui!